E representantes de centrais sindicais devem aproveitar o primeiro encontro oficial com o presidente Lula para pedir um reajuste maior do que o previsto para o salário mínimo e também mudanças em regras trabalhistas. A matéria está no nosso site. O encontro entre Lula e mais de 600 representantes de diversas categorias acontece na próxima quarta-feira. A proposta aprovada pelo Congresso Nacional prevê um aumento do valor atual do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ 1.320. Mas as lideranças sindicais defendem um reajuste maior, que chegue aos R$ 1.342. Os sindicalistas também querem a revisão de regras trabalhistas aprovadas em 2017. Entre os pontos considerados prioritários estão a volta das homologações e dos acordos individuais com a presença dos sindicatos, além da regulamentação do trabalho intermitente. Vamos ao debate? Mário, quer falar do salário mínimo? A gente está vendo aí uma disputa, houve notícia de que não seria aumentado, aí já houve crítica de estelionato eleitoral. Agora você vê que os sindicalistas estão pedindo um aumento maior do que esses R$ 18 que já seriam aumentados, porque já havia essa previsão dos 1.302 na lei orçamentária aprovada agora em 2022 no governo Bolsonaro. Como é que você avalia essa situação? Eu acho que é do jogo, acho que os sindicatos, até pela proximidade com a esquerda de uma maneira geral, é claro que eles vão, enfim, pleitear o máximo que eles puderem, vão defender na visão de mundo deles como as coisas têm que ser. O Lula agora, e se uma coisa pode ser dita do Lula é que ele sempre, isso desde sempre, como um animal político que é, sempre muito pragmático, acho que o Lula vai ter que jogar o jogo e vai negociar. O que as pessoas precisam entender não é porque a gente tende, às vezes, a levar o debate por uma dicotomia entre quem é a favor do mercado, quem é a favor dos pobres. Não se trata disso, se trata de uma conta que tem que fechar. E isso o Haddad falou, inclusive, lá em Davos hoje. A conta tem que fechar. E o mundo, inclusive, os investidores têm que olhar para o governo brasileiro e enxergar um governo responsável. Então, agora há pouco a gente falava sobre as elites, né, que toda hora recebem aumento e tudo mais. Eu entendo lá dos sindicatos, mas o governo brasileiro vai ter que enquadrar esse valor e entender se aquilo é factível. Até porque isso na campanha muito se fala, porque na campanha, no fim das contas, seja Lula, seja Bolsonaro, seja quem for, o que as pessoas querem é ganhar a eleição, mas na prática, na hora H, quando você assume, você tem que entender se aquilo é factível, porque, inclusive, a pior coisa que tem é você fingir que você está dando, quando lá na frente você vai ter que tirar. Né? Não adianta você dar o aumento, depois a inflação vem e morde, aquele aumento que você deu, lá na frente não vale de nada. Então, Lula vai ter que jogar o jogo, vamos aguardar como vão ser essas conversas, mas eu não acho que os sindicatos, pelo que eu estou entendendo, vão ser bem-sucedidos nesse pleito, não. Aproveitando aqui o gancho do Mário, peguei aqui a matéria que está no site da CNN, tem um parágrafo que diz: a forte concessão de aposentadorias e pensões no ano passado impactou as contas do governo Lula, mesmo com a aprovação da PEC da transição. Pelos cálculos da equipe econômica, seriam necessários cerca de 7 bilhões e 700 milhões de reais a mais para bancar um salário de R$ 1.320 já nos primeiros meses desse ano. Então você tem um impacto aí de 7,7 bilhões de reais para gerar, Paulo, esse aumento de R$ 18, que não é o aumento que os sindicalistas estão cobrando. Eles estão cobrando ali R$ 22 a mais do que esse valor que eu estou citando, portanto, R$ 1.342. Lembrando que tem também reivindicações sobre as questões trabalhistas, em razão da reforma aprovada no governo de Michel Temer, aquela que extinguiu o imposto sindical e que gerou também muitas discussões ao longo da corrida eleitoral. Como é que você avalia? Bom, eu tenho aquela opinião controversa a respeito do salário mínimo, porque eu penso um pouco como pensava o economista Walter Williams, de que existe uma tendência, claro, e aqui a gente está pensando numa sociedade como a americana, de que o livre mercado funciona melhor lá do que aqui, Então, fazendo as considerações e as ressalvas necessárias, existe uma tendência do salário mínimo
tirar as pessoas com menos qualificação do mercado, porque, obviamente, quem precisa pagar um salário tão alto assim para alguém que não tem qualificação, ele vai pensar, vai acabar contratando uma pessoa mais qualificada e aquela pessoa que tem menos qualificação acaba ficando excluída. Bom, mas é claro que aqui no Brasil a gente tem peculiaridades, né? Como a gente falava agora há pouco, o Brasil é um país oligárquico, é um país que tem uma elite sempre muito protegida e tal. Então, nós temos problemas de relações trabalhistas aqui que, num país como os Estados Unidos, nós não teríamos, né? Então, precisa levar tudo isso em consideração. A gente pegar e ficar aumentando o salário mínimo também na canetada, aumenta agora aumenta mais um pouco, porque, como o Lula fala, parece que é assim, né? Fala assim, não, agora vamos colocar, porque era simples falar assim, então põe R$6.000 de salário mínimo e pronto, e resolve o problema. Mas não é, né? Então, como o próprio Mário falou, a conta tem que fechar. Então, eles têm que pensar de modo que aceite lá a reivindicação dos sindicatos, que é uma reivindicação por tabela da classe trabalhadora, para usar um termo que os petistas adoram, mas tem que pensar se a conta fecha. Se a conta fechar, tudo bem, faz. Se não fechar, não faz. Porque ficar tomando atitudes heterodoxas para empurrar o problema lá para frente, né? A gente está num momento delicado do país, inclusive economicamente, e aí a tendência é que isso dê problema mais cedo do que deu nos outros governos do PT. Que vai dar problema, a gente já sabe. O problema é que pode dar problema muito cedo para nós, e aí é o negócio de você dar com uma mão e puxar com a outra, né? Precisa pensar bem nisso aí. Davi, sua avaliação. Veja, não é muito a minha área, não sei se eu tenho muito a acrescentar. Acho curioso que se aloque essa cobrança num governo que tem 15 dias. Isso estava na lei orçamentária, portanto, aprovada no ano anterior. Não sei discutir aqui, né? 7 bi parece muito, né? Mas a depender do setor que está demandando 7 bi, aparece assim, né? Então, não sei dizer com que facilidade esses 7 bi poderiam aparecer para essa demanda que parece justa. Talvez valesse a pena olhar um pouco, talvez, para as outras demandas, né? Houve um desmonte crescente dos sindicatos, que também, em torno dos quais existe aí toda uma, como direi, né? Um trabalho público de demonização, talvez, né? E eu gosto sempre de pensar no equivalente ali, né? No metaverso, né? Que a gente estava falando de ter dinheiro, o pobre é o problema, o rico é o problema, tem dinheiro para pobre, tem dinheiro para rico, né? Então, se desmontam os sindicatos, de um lado, né? Mas quem tem acesso ao poder público são os lobbies, então, a CNI, FEBRABAN. Então, quer dizer, do lado de cá, essas estruturas funcionam, são organizadas, têm acesso ao poder público, e do lado de lá nós estamos desmontando essas estruturas. Qual é o horizonte aqui de conversa, né? Se a gente está tentando construir, ou deveria estar tentando construir uma sociedade mais homogênea, né? Talvez pudesse pensar um pouco nisso, né? Se não há uma crescente disparidade de participação na arena pública, da possibilidade de debater se é 302, se é 318, 320, 342, para isso você precisa participar da arena pública, né? E a classe trabalhadora, permanecendo aqui na expressão que o Paulo levou, ela participa da arena pública via sindicato, né? Então, talvez seja mais fácil ouvir e atender essa demanda, né? A história da homologação e tal, do que o valor em si. Agora, Mário, você acredita que a demanda vai acabar sendo atendida? Já que, obviamente, faz parte de uma causa que geralmente nenhum parlamentar quer ficar contra, né? É claro que você tem parlamentares mais liberais que estão preocupados com a conta, se ela vai fechar ou não. Mas ninguém quer ficar contra o trabalhador, que pode ficar com uma péssima impressão. A gente sabe como essas questões tramitam no Congresso Nacional. O Lula fez toda uma campanha com esse discurso para a população de baixa renda, que precisava ser atendida, está pegando um governo com dificuldade nas contas públicas, aprovou uma PEC aí para tentar ganhar um fôlego, mas a gente vê também reações com receio de irresponsabilidade fiscal.
Então, assim, essa preocupação da conta fechar e de você corresponder àquele discurso de campanha, está tudo junto e misturado nesse momento. Tudo junto e misturado, a gente viu na questão da desoneração do valor dos combustíveis, né? Mesma coisa, você poderia ter optado por cortar ou por prorrogar. Prorrogaram e a verdade é que não se sabe até quando isso vai continuar. São escolhas, são escolhas. Eu acredito que, de novo, Lula sendo pragmático como ele vai ter que fazer escolhas e às vezes vai ter que desagradar agora gregos, depois troianos, não tem jeito. O que eu mais percebo é uma situação em que o Haddad, eu falei isso aqui na outra participação minha, eu acho, é uma coisa meio good cop, bad cop, né? O Haddad é o diplomata, é o sujeito que vai fazer sempre um discurso mais apaziguador, indo ao encontro do mercado, indo ao encontro da austeridade fiscal. Na prática, e eu achava que não seria assim, porque a eleição foi muito disputada, eu achei que na economia o governo Lula 3 ia caminhar mais para o centro. Na prática, os indícios estão mostrando uma visão de mundo e uma tendência mais heterodoxa. E isso é preocupante. Se o Lula pode de repente fazer um aceno aos sindicatos, até pode. Mas em algum momento, Felipe, a realidade se impõe. Então, ainda que ele faça essa concessão agora, talvez a emenda fique pior que o soneto, porque lá na frente talvez ele tenha que tirar. E às vezes tirar é pior do que não dar. Vamos aguardar. De novo, a conta tem que fechar. Acho que esse debate, a gente está aqui conversando e fazendo as nossas ponderações, mas no fim do dia, quando a gente trata de economia, esse país, felizmente, conta com gente capacitada para auxiliar o governo, né? Obrigado, Mário.